Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Abençoamos agora, Senhor, a todos que de alguma maneira vierem a escutar essa palavra, que a palavra que lhes chegar aos ouvidos também chegue aos seus corações. Que o Senhor, que escreve em nossos corações e imprime em nossa mente a Tua palavra, possa assim fazer na vida de cada um de nós. E possamos nós, ó Deus, tendo a Tua palavra em nós, escrevê-la nesta vida, vivendo-a plenamente segundo a Tua vontade. Ó Senhor, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Nós oramos e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. O capítulo de número 11, dentro da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o capítulo áureo nas Sagradas Escrituras, se tratando do tema da ceia do Senhor. Nela, o apóstolo Paulo explana claramente a ceia do Senhor, se referindo à ceia de Cristo com os seus discípulos, aquela ceia que antecedeu a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E se referindo a esta realidade, ele mesmo diz que todo aquele que participa da ceia do Senhor anuncia, ou proclama, ou em algumas versões celebra, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Essa palavra anunciar é também traduzida como proclamar, que é a palavra que deu origem à palavra pregação. É o anúncio. Quando nós anunciamos as boas novas, estamos evangelizando. Quando nós anunciamos os ensinos de Jesus, estamos discipulando, tratando de vidas. E o apóstolo Paulo, então, diz, anunciais. Esse anúncio é semelhante a um arauto, a um proclamador. Alguns estudiosos da língua grega dizem que esse não é um anúncio qualquer, é uma proclamação semelhante ao que nós, hoje, chamaríamos de uma proclamação de guerra. Anunciamos a morte do Senhor. Pela morte do Senhor, nós temos vida. Vida. E pela morte do Senhor, nós fomos salvos. Pela morte do Senhor, nós fomos curados. Pela morte do Senhor, nós tivemos em nossas vidas removida toda a maldição. Então, nós estamos assim, numa proclamação que faz guerra contra todas essas coisas e nos dá a vitória. O Senhor Jesus tem nos chamado para termos a vitória. Ao vencedor, diz a palavra, dar-lhe-ei. Assim está em Apocalipse, e se refere a todo aquele que entrar. Os benditos do Pai, que entrarão no descanso do Pai, o chama de vencedor. Mas o apóstolo Paulo mesmo nos chama de não apenas vencedores, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele nos chama de mais que vencedores.
mais que vencedores. E eu me pergunto, o que é um mais que vencedor? Porque o vencedor é aquele que pelo esforço, aquele que pelo combate, aquele que pela luta alcança a vitória. Sua vitória pessoal. O mais que vencedor tem que ir além de apenas alcançar uma vitória. Um vencedor é vencedor, desculpe a redundância que eu falarei, quando vence. É o óbvio dos óbvios. E o mais que vencedor? Ele é vencedor até quando ele não vence. Porque na vitória que nós temos, não é pelo nosso próprio esforço, mas pela graça do Senhor que opera em nós, de modo que nós vencemos porque Cristo venceu. E então nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores, porque somos vencedores em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia está repleta de expressões. Aquele que está em Cristo. Em Cristo. É nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo. E a maravilha, não apenas estamos em Cristo, mas Cristo está em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Ele está em nós. O apóstolo Paulo, então, que, como eu disse, inspirado pelo Espírito Santo, nos chamou de mais que vencedores. Um vencedor, como eu disse, vence, e por isto é vencedor. Mas um mais que vencedor, não importa o que aconteça na sua vida, a sua vitória não é removida da sua vida, porque a sua vitória não está alicerçada na sua própria pessoa, mas, como dissemos, na pessoa de Jesus Cristo. Assim, em toda e qualquer situação e circunstâncias, somos vencedores. Somos vencedores até mesmo quando aparentemente não vencemos. Somos derrotados, somos humilhados. O Senhor nos dá a vitória. O apóstolo Paulo, mesmo falando de sua própria vida, dizendo que ele nada tinha. Isso parece uma derrota. Mas ele acrescenta, tudo possuía. Isto é mais que vitória. Outra definição muito clara de alguém ser mais que vencedor está na nossa própria língua. Porque entendemos claramente o que é vencedor. E o que é mais que vencedor? É algo que seja superior a um vencedor. E uma pessoa mais que vencedora não é apenas uma pessoa que vence, é uma pessoa invencível. Deus, em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo, nos faz invencíveis, imbatíveis, inabaláveis no Senhor Jesus Cristo. Porém, o apóstolo Paulo, ele começa a nos falar sobre problemas que aconteciam, especialmente na ceia do Senhor, na igreja de Corinto. E se você me acompanha aqui, por favor, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Que interessante essa expressão do apóstolo Paulo, que é uma expressão que foi, volto a dizer, inspirada pelo Espírito Santo, que ele aqui registrasse desta forma. Estou informado.
e em parte eu creio. Isso é muito contemporâneo, é contextualizado, porque hoje nós temos uma enxurrada, não é verdade, de informações. E o grande problema é que há pessoas que tudo que recebem de informação creem e creem completamente. Isso cria uma grande confusão no nosso meio. Nós estamos vivendo realidades como essa em nossos dias. E não me refiro apenas ao ambiente em que nos encontramos, à situação como nação que nos encontramos, mas já há um tempo nós recebemos informação. Você é bombardeado constantemente por informações. Paulo diz, em parte eu creio. Em parte eu creio porque conheço a igreja, em parte eu creio porque sei o que é a natureza humana, em parte eu creio, mas não creio completamente. Você percebe isso aqui? Eu não o creio completamente. Mas Paulo, no que você crê completamente? Na palavra da verdade. Nas Escrituras Sagradas. Nós devemos crer e crer plenamente nas Sagradas Escrituras. As demais coisas, nós, em parte, devemos crer. O apóstolo Paulo mesmo diz, e se você lê a epístola, diz, eu irei ter convosco, eu irei apurar o que está acontecendo. Averiguar é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza. E nós também, e isso fica um conselho bíblico, toda informação que recebermos, devemos, em parte, crer. E devemos averiguar as informações. Amém? Amém mesmo? Nós devemos, em parte, averiguar estas informações. E não simplesmente tomar nossas decisões naquilo que não temos completa convicção. O apóstolo Paulo está, portanto, falando de uma informação que chegou a ele. Uma informação que trouxe apreensão, que trouxe preocupação, que exigiu dele uma atitude para com a igreja de Corinto. E nós devemos ter a mesma prudência, a mesma sabedoria do apóstolo Paulo. Tenha esta prudência, tenha esta sabedoria. Eu não estou dizendo que, pastor, o senhor está criticando informação A, B ou C. Não, eu estou dizendo, vamos ser simples como as pombas, mas não nos esqueçamos de também sermos prudentes como as serpentes. Por quê? Porque os dias são maus, é o que a palavra do Senhor nos diz. Billy Graham, referindo-se à palavra do Senhor, referindo à palavra profética dentro da palavra do Senhor, diz que a Bíblia é mais atual, porque a Bíblia está nos falando o que há de acontecer. A Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. E eu creio nisso, no que Billy Graham disse. Eu creio que essa palavra é verdadeira e que Deus zela por essa palavra para a fazer cumprir. Paulo, portanto, continua aqui a falar com esta igreja, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome,
ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O apóstolo Paulo trata do tema da ceia. E é bom que ciclicamente voltemos a analisar esse texto. Um movimento que há no mundo inteiro é um movimento resumidamente definido como voltemos às Escrituras. Sejamos bíblicos, vamos cumprir a palavra, vamos viver a palavra, vamos conhecer a palavra, vamos praticar a palavra, voltemos à palavra. Então, é muito bom que de tanto em tanto tempo voltemos aos alicerces bíblicos. A ceia do Senhor é um momento de memória a Jesus. É um momento de honra à pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, nós devemos tomá-la da forma certa. Tomá-la da maneira certa é honrar a Jesus Cristo. Tomá-la da maneira incorreta, errada, é ofender a Jesus Cristo. Então, nós devemos saber tomar a ceia do Senhor. Paulo não estava falando tanto de uma, digamos, plasticidade ou de um ritualismo. Paulo não está preocupado com essas coisas, mas sim com o espírito que nós tomamos a ceia do Senhor, em relação a Deus e em relação aos irmãos, à igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz que as informações que ele recebe, ele diz: agindo dessa maneira, vocês podem chamar de ceia do Senhor, mas não é ceia do Senhor que vocês estão tomando. Porque vocês estão tanto agindo errado para com Deus, vocês estão menosprezando a igreja de Cristo e humilhando aos seus irmãos. Vocês não podem agir desta maneira. A ceia do Senhor foi estabelecida por Jesus Cristo. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Todos nós precisamos ter uma experiência vinda do Senhor para compartilhar essa experiência com os demais. Primeiro recebemos de Deus. E tendo recebido de Deus, compartilhamos com os homens o que recebemos de Deus. O que eu recebi, isso também vos entreguei. E o que eu vos entreguei? Que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Não foi isso que o Senhor Jesus fez diante daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eles não reconheciam que era Jesus que estava com eles.
Por que será que eles não reconheciam se eles foram discípulos, se eles foram próximos de Jesus Cristo? Porque, em primeiro lugar, não esperavam a ressurreição de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Cristo se manifesta como Cristo glorificado, cheio de glória, na presença dos seus amados e queridos discípulos. E ali, aqueles que não esperavam um Cristo vivo, mas esperavam um Cristo morto, e já tristes estavam porque Cristo estava morto, e para eles estava morto e sepultado, literalmente, Cristo surge no meio deles. Mas existe um momento que eles reconhecem a Jesus. Existe um momento em que Cristo é revelado. E que momento foi esse? Quando Cristo tomou o pão e o ergueu diante deles. E dando graças, o partiu. Nesse momento, nessa forma única de Jesus Cristo, de dar graças pelo pão, de partir o pão, de entregar o pão, imediatamente eles reconheceram Jesus naquele ato. Eu digo o seguinte: quando nós participamos do pão, é um momento em que Cristo se revela a nós. E que nós temos consciência da presença de Jesus Cristo. Não a presença nos elementos, mas a presença do Senhor em nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Mas o Senhor está no nosso meio. É necessário que nós o reconheçamos pela revelação que Ele está no nosso meio. Então, é um momento de revelação. É um momento que alcançamos um entendimento que antes não tínhamos. Veja, Jacó, quando adormece e tem o seu famoso sonho, a escada de Jacó, ao despertar, ele diz: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Agora ele o sabe. E eu oro ao Senhor que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos acorde, para que nós também possamos dizer: Deus está aqui. Que possamos ser despertados em nossas casas, em nossos lares, e possamos dizer: Deus está aqui. Que possamos ser despertados em nosso trabalho, ou no nosso andar, no nosso caminhar, e possamos dizer: Deus está aqui. Que possamos ser despertados em nossa vida, em nosso viver, em nosso ser, e dizer: Deus está aqui, porque Ele está aqui, no nome de Jesus Cristo. Então, Paulo fala a esta igreja que essa igreja deveria ter um proceder correto para com Deus, para com a ceia e para com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, dando continuidade, ele diz: por isso, versículo 27, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo mostra a seriedade, a gravidade de tomar a ceia do Senhor de forma inapropriada, incorreta, indigna, ou seja, sem dignidade. Será réu do sangue e do corpo do Senhor. E quando eu penso nisso, penso
no que Paulo mesmo diz, na noite em que Cristo foi traído. Quando nós tomamos a ceia do Senhor de forma indigna, traímos a Jesus Cristo. A pessoa que tomou na primeira ceia, a ceia do Senhor, de forma indigna, foi uma só: Judas Iscariotes. Quando João, ali juntamente com os demais discípulos, ouve de Jesus Cristo: um de vós me trairá. Pedro mesmo se aproxima de João. Eu acho tão interessante Pedro. E ele diz a João: pergunte ao mestre. Lembre-se que Jesus já havia falado algumas palavras para Pedro. Pedro estava preocupado, com razão. Jesus disse: ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pergunte ao mestre quem é. Pergunte ao mestre quem é. Todos estavam interessados em saber quem é. Jesus diz: aquele que mete a mão comigo no prato, aquele que molha o pão no vinho, esse me trairá. Então, ali Jesus apontou o traidor. Havia um que estava participando da ceia do Senhor e que foi réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E eu diria, isso é tão sério, porque nós tomamos uma postura tão traiçoeira como Judas Iscariotes, mas é no tratar indignamente aos nossos irmãos, entre outras coisas, tratar indignamente os nossos irmãos, tratar sem a dignidade necessária que o corpo de Cristo merece ser tratado. Nós temos que saber tratar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Deus. E nós temos que saber tratar a igreja de Cristo com dignidade. A Bíblia, então, nos diz sobre estes que sofrerão as consequências. Paulo aponta aqui as consequências, que há fracos, que há doentes, e não poucos os que dormem. A palavra dormir aqui nas Sagradas Escrituras, na forma grega, é a palavra necros. Era uma forma de, eufemicamente, falar sobre a morte. A palavra que deu origem, na nossa língua, necrotério. Então, é necros a palavra. Paulo está falando de uma forma elegante, na linguagem do grego, mas está dizendo para ele, há pessoas, inclusive, morrendo porque estão tomando a ceia do Senhor de forma errada. Mas se tomar a ceia do Senhor de forma errada causa fraqueza, doença e morte, tomar a ceia do Senhor da forma correta, digna, traz força, saúde e vida. A ceia do Senhor nos transmite força, saúde e vida, se tomarmos de forma digna. E nós devemos tomar a ceia do Senhor de forma digna, de forma correta. Então, o apóstolo Paulo aqui diz, examine-se, versículo 28, pôs o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse
trecho tão especial do apóstolo Paulo nos mostra uma autoanálise, uma autorreflexão. A ceia, entre outras coisas, é um momento que deve ser antecedido não apenas no instante em que estamos celebrando a ceia, mas que nós devemos vir à ceia, vir ao culto, aconselho eu, já tendo feito esta reflexão. Muitos pensam que essa é uma reflexão para ser feita apenas no momento da ceia. Isso não é uma reflexão para ser feita apenas no momento da ceia. Eu creio que realmente, não apenas no momento da ceia, mas com muito mais razão, antes da ceia, antes do culto, antes da reunião, nós devemos refletir sobre nós mesmos. Nós devemos fazer uma autoanálise, devemos nos autojulgar. Nós devemos buscar diante do Senhor aquilo que o salmista diz: vê se em mim há algum caminho mau. Prova-me, Senhor, e conhece-me o coração, os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Perdoa-me, absolva-me, até das faltas ocultas, aquelas que eu não conheço. Ou mesmo, um outro sentido do texto, aquelas que eu escondi, que estão ocultas. Eu escondi. Me perdoa tudo. Perdoa-me, Senhor. Muita gente criou, e a gente compreende o porquê, que em diversos momentos, pregadores, homens tementes a Deus, no temor do Senhor, dizem às suas congregações, na hora da ceia: se você não está apto para tomar a ceia do Senhor, deixe passar, não tome. A ênfase nas Sagradas Escrituras não é permaneça no seu pecado. Eu sei que as pessoas não falam nesse sentido, mas eu quero dizer o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. E arrependendo-se, consertando-se com Deus, tome da ceia do Senhor. Não deixe passar a oportunidade de arrepender-se. Qual será o pior pecado que existe? Nós nos lembramos logo do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. Eu entendo você se lembrar disso, mas eu digo, de todas as práticas pecaminosas, de todos os pecados que existem, qual o pior pecado que existe? O pior pecado que existe é o pecado que eu não confesso, é o pecado que eu não me arrependo, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, confessemos pecado. Confissão de pecados me dá dignidade para eu participar da ceia do Senhor, porque Ele me perdoa o pecado e Ele me purifica de toda a injustiça. Mas não somente isto. Confissão de pecados age na minha vida de uma forma extraordinária. Quantos de nós já não pedimos, nós que amamos ao Senhor, uma oração deve estar nos nossos lábios, e que nós temos essa oração dita ao Senhor: Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Jesus Cristo, falando sobre esse tema, disse: quem mais ama? E a resposta é: quem mais é perdoado. Aleluia!
Eu podia imaginar tudo, menos que minha confissão e o perdão que Deus me concede faz com que o meu amor por esse Deus que me perdoa cresça ainda mais. Esse é um dos caminhos pelos quais o nosso amor por esse extraordinário, maravilhoso, este sem igual Salvador e Senhor em nossas vidas, nosso Pai amado, nosso Deus querido, nosso Jesus, o noivo amado da igreja, que nós cresçamos em amor por Ele, porque Ele nos perdoa. E quanto mais Ele nos perdoa, tanto mais nós o amaremos. Assim, tenhamos a prática de confessar pecados. Veja bem, a prática de confessar, de se arrepender, deve ser a prática nossa. Não a prática de praticar pecado, é diferente. Essa não tem que ser a nossa prática. Não é a prática de praticar pecado. O apóstolo Paulo mesmo diz: que farei? Pecarei mais para que a graça de Deus seja mais abundante em mim? De forma alguma. A graça não pode ser desculpa. Desculpe o trocadilho para esta desgraça. Que é o quê? Pecarmos confiantes no perdão. Isso é maligno ao extremo. Ao extremo. Por isso a Bíblia diz: se porém pecarmos, o pecado não deve ser algo que faça parte da nossa vida, porque não mais estamos debaixo da lei do pecado, mas sim da lei do Espírito. É o Espírito que nos governa, é o Espírito Santo que nos governa. Então o apóstolo Paulo, ele leva a igreja e nós, todos, pelas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo nos fala para que nós possamos refletir sobre isso. E diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo era uma personalidade muito direta, um homem direto. Então, há algumas frases paulinas que são extraordinárias. Ele diz: se alguém não trabalha... Você conhece essa frase? Está na Bíblia, né? Também não coma. Que gentileza, não é, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é assertivo. E nessa característica de ser assertivo, ele disse: se alguém tem fome, coma em casa. Paulo coloca os pingos nos is de uma forma muito... Não devia ser fácil. Isso eu abro um parênteses aqui, não é a Bíblia que fala, sou eu que estou falando, não é o Senhor Deus que está falando, não é revelação nenhuma. Mas eu fico imaginando, ser ovelha do apóstolo Paulo não devia ser uma coisa fácil, não. Porque Paulo tinha as coisas ali, corretas. E você tinha que andar da forma que Paulo estava falando. Então, eu imagino que Paulo era daqueles pastores que pegava no ponto, que ia direto no âmago da questão. E aqui Paulo diz isso, mas ele diz algo interessantíssimo. Paulo diz: esperai uns pelos outros. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos o costume, em nossa igreja, de pedir às pessoas que não tomem até que todos tenham
recebido. É baseado neste sentido que nós encontramos assim, esperai uns pelos outros. Uma das coisas mais difíceis na vida é conseguirmos esperar outras pessoas. Isso demanda de nós paciência. Demanda de nós um bom espírito. Isso foi algo desafiador em minha vida, quando recém-casado. Hoje eu lembrei de fatos da nossa vida, nós recém-casados. Eu me lembro que eu e Luiziana, nós passamos porque eu vim de um tipo de formação, isso é casamento, né? Você vem de um tipo de formação, o teu cônjuge vem com outro tipo de formação, e nesse encontro de formações, nessa pororoca, porque há um choque, né? Você entra num choque, né? Isso é o casamento. O casamento é a colisão entre duas pessoas, né? A definição do pastor Aloísio para casamento. O casamento é uma colisão em amor, a gente se colide em amor. Mas muitas vezes nós entramos com os hábitos que trazemos. Eu sou de uma formação nórdica, então horário para mim é uma coisa séria. Luiziana é brasileiríssima. É brasileiríssima. Quando fizeram a música, pensaram nela. Ela é brasileiríssima. Então, ela tem um jeito brasileiro de ser. E ela era muito mais brasileira há muitos anos, quando nós... Gente, eram... E eu fico pensando, ela mesma um dia falou... As coisas que nós discutimos eram coisas tão sem importância. Eu não sei qual é a tua experiência. Nós vamos completar próximo ano, nós vamos completar 40 anos de casados, eu e Luiziana, né? Então, próximo ano tem festa. 40 anos de casado, festança, né? É festança. Então, 40 anos de casado nós vamos completar. Mas nós começamos a nos... 40 de namoro. 40 de namoro essa semana. Estou dizendo que ela é brasileiríssima. Então, o que acontece é que nós nos lembramos assim de coisas. Eu fui educado, não sei se você teve essa educação, que mulher, o casal, né, eu fico para o lado da rua e a mulher fica para o lado de dentro. Eu fui educado assim. Quando era o contrário, as pessoas eram chamadas vendedores de cebola. Não sei se alguém... Eu estou velho, gente, porque eu estou me lembrando dessas coisas assim. Isso é sinal que já está ancião, né? Já está ancião. Porque o vendedor de cebola, no passado, na cidade do Rio de Janeiro, eles pegavam com a mão esquerda, né, e do lado esquerdo eles levavam aquela cesta de cebola. Então, quando a pessoa, o casal, caminhava com a mulher andando para o lado de fora, né, para o lado da rua, então falava, lá vai o vendedor de cebola. E eu fui educado assim. Então, eu fui educado que eu tinha que abrir a porta, ela passaria, quando eu entrasse no elevador, ela entraria primeiro, quando fechasse a porta, eu tocaria o andar que nós subiríamos, e quando fazíamos compras, eu carregava as compras, não importando quantas sacolas fossem. Por quê? Porque eu fui educado assim. Luiziana não foi dessa forma. Então, ela entrava no elevador, a primeira coisa que ela fazia,
ela abria a porta, ela entrava, porque mulher independente, né? Abria a porta, entrava no elevador e já entrava assim, tchá, tocava. Eu entrava e dizia, você agiu errado. Sou eu que tenho que... E a gente discutia porque ela apertou o botão do elevador e eu não apertei. E a gente brigava. Isso aqui é uma briga mais inútil do que essa. Isso é uma briga inútil. Mas no início de casamento há muitas coisas assim, porque as pessoas dizem, não, eu não casei para minha mulher me mudar. Então, por que casou? Porque saiba do seguinte, a mulher muda o homem. E o homem se dá a oportunidade, muda a mulher. A verdade é que nós nos mudamos, nós nos transformamos, porque isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E uma das lutas que nós tínhamos no nosso casamento, antes que eu me perca falando tanto sobre esses assuntos, era justamente o horário. Na minha formação, eu não chego na hora. Eu tenho que chegar antes da hora. Essa é a minha formação. Então, Luziana, no início, hoje não mais, hoje é diferente, hoje ela é uma santa mulher, né? Então, ela era quase, mas nós estávamos nos arrumando e ela atrasava. Por exemplo, isso ainda acontece conosco. Pegar avião, fazer as malas. Luziana tem o dom de esperar até a última hora, o último segundo, para fazer a mala. Você tem ideia o que isso me dá no nervo? Eu faço a mala, às vezes, com 1 semana de antecedência, para poder, no decorrer do tempo, esqueci-me disso, esqueci-me daquilo. E no início que nós viajávamos e que ela fazia a mala, era batata. Quando nós chegávamos, ela falou, não trouxe aquilo. É lógico que não vai trazer. Eu dizia, você faz a mala na hora, não vai trazer nunca. Ir para o aeroporto. Viagem nacional, eu chego quase 3 horas antes. Porque o meu jeito, eu prefiro estar lá, pego um livro, sento e leio. Tranquilo. Eu sempre imagino assim, dá um engarrafamento, cai a ponte. Você conhece gente que raciocina assim? Te apresento um. Né? A ponte pode cair. E a gente vai ter que dar uma volta enorme para chegar lá. Então, são maneiras diferentes. Mas o grande desafio meu era esperar. E Paulo aqui diz, esperai uns pelos outros. O esperar prova em nós uma das características divinas que deve existir em nossa vida, que se chama paciência. É a capacidade de esperar, entre outras coisas. Não somente isso. Mas esperai aprender a ter paciência com seus irmãos. A ceia do Senhor, ela não é estabelecida. Paulo, graças a Deus, diz, nas demais coisas, quando eu for ter convosco, vos direi. Porque se Paulo dissesse tudo, a gente só poderia fazer a ceia daquele jeito. Mas graças a Deus ele deu uma liberdade, o Espírito Santo nos deu uma liberdade na prática da ceia. Eu já estive em ceias em outros ministérios bem diferentes. Eu tive em ceia que eles tomam, nós tomamos esse cálicezinho, né, de suco de uva. A gente toma um cálicezinho de suco de uva. Eu fui em ministérios que eles tomavam uma caneca. Caneca. E você está pensando que é suco de uva que eles tomavam? Não era, não.
Não era, não. E eu cheguei lá e tive que participar, e me entregaram a caneca. E eu, quando a caneca chegou perto de mim, eu já senti, né, o aroma. Eu disse, se eu beber isso tudo, eu vou dançar no púlpito. Ali não vai ser pelo fogo do Espírito, vai ser outro fogo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Fui numa igreja, eu preguei, e eles tinham o costume de... Eles recebiam um pão mesmo. Não é um pedacinho de pão como a gente faz aqui. Eles recebiam... É sério, era um pão grandão. E eles comiam aquele pão. Já é o bíblico, meu irmão. Eu falei, tudo bem, não discuto, tudo mais. Só que eles tinham uma prática tão interessante que eu não conhecia. Eu era inocente. Eu não conhecia. Quando eles celebravam a ceia, eles pegavam um talo, um pedaço do pão, e colocavam na boca do outro. Meu irmão, eu de olhos fechados. Eu de olhos fechados, estou ali, né, na presença do Senhor, me consagrando, me dedicando. E eu tinha sido pregador. Então, como eu fui o pregador, eu virei alvo. Todo mundo queria botar o pão na minha boca. Eu engasguei com o pão, porque eu estava lá dizendo, quando foi o A de aleluia ou de amém, não sei qual, mas foi um A. Eu fiz meteram pão, goela abaixo, zuf, ali, e 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu tossi, eu engasguei. Eu falei, o que é isso? Não, nós temos o costume de fazer assim, come. E tudo mais. Eu disse, eu vou ganhar 30 quilos daqui a pouco, de tanta gente que quer me abençoar aqui. Então, a ceia do Senhor, ela deve ser praticada no temor, como tudo em nossa vida, no temor do Senhor. E no amor por Deus e pelos irmãos. E temos que saber esperar pelos nossos irmãos. Temos que saber ter, não somente no momento da ceia em si, mas que temos aliança com Deus e uns com os outros. Como é bonita aquela música, creio que é do Asaf, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um só, meu irmão. É linda essa música do Asaf Borba, e que é uma verdade na nossa vida, e que nós precisamos viver isso. Nós temos que celebrar a ceia do Senhor, celebrando o Senhor dessa ceia. Honrando a Jesus Cristo. E lembrando que Jesus Cristo disse, tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, por menor que seja, a mim fazeis. Então, que eu tenho que ter a postura correta para com meu irmão da frente, meu irmão de trás, da direita e da esquerda. Eu tenho que ter a postura correta no corpo de Cristo, com os irmãos presentes, com os irmãos não presentes, com aqueles que eu conheço, com aqueles que eu desconheço. Nós somos um só em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos ao Senhor, entregue-se ao Senhor nesse momento, clame ao Senhor que Deus opere em nossas vidas, que Deus perdoe os nossos pecados. Somos pecadores, mas Ele é o Salvador. Ele nos perdoa, Ele nos resgata, Ele nos livra.
somos aperfeiçoados no seu amor. E hoje estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos perdão por todas as vezes que não discernimos o teu corpo, por todas as vezes que não procedemos da maneira correta para com os nossos irmãos em Cristo. É dessa forma, Senhor, não só te ofendemos, mas tomando da ceia, tomamos indignamente. Perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos aqui, Pai. Traz sobre as nossas vidas o amor necessário, o sentimento correto, uns para com os outros. Batiza-nos com teu amor, encha-nos com tua presença, que temos consciência, ó Deus, que tu és aquele que deseja que não somente recebamos ao Senhor Jesus, mas recebamos com o Senhor Jesus a tua igreja, os nossos irmãos. Nós oramos pelas igrejas, nós abençoamos os ministérios. Se, meu amado irmão, minha amada irmã, você guardou um sentimento contrário contra ministérios, contra ministros de Deus, contra irmãos em Cristo, que hoje nos libertemos disso de uma vez por todas, que amemos a igreja de Cristo e, acima de tudo, amemos ao Cristo desta igreja. Senhor, nós nos consagramos ao Senhor aqui, te pedimos perdão. Se há práticas erradas, queremos nos consertar. Nos consertar hoje aqui e assim tomar da ceia do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Quem pode tomar da ceia do Senhor? Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Este, sendo filho, tem direito a participar da mesa do Senhor. Que nós possamos aqui entender a participação na mesa do Senhor. Jesus disse: não se tira o pão dos filhos e se dá aos cachorrinhos. Ao que aquela mulher sírio-fenícia contestou, dizendo: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Se uma migalha é capaz de libertar, é capaz de curar uma menina terrivelmente possessa, o que não fará o pão inteiro? O que não fará o banquete que o Pai tem para você? Coma da mesa que está posta diante de você. A Bíblia diz que mesmo no deserto, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nós dedicamos os elementos, o pão e o cálice, e te pedimos que o Senhor nos abençoe, porque nos dedicamos ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Segura em mão